Perfeito. Flávio Ferreira. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite aos colegas de bancada, ao público da Jovem Pan. Doutor Sica, eu gostaria de trazer o tema da transmissão ao vivo dos julgamentos do STF, que está sob análise da comissão, né? Aí me parece que são dois valores, né? Um é o valor da transparência das atividades do judiciário e outro seria, vamos dizer assim, uma possibilidade de julgar com calma, sem pressões e sem fatores externos que acabam sendo incluídos no julgamento quando você tem uma transmissão ao vivo em rede nacional e para um público muito mais amplo do que aquele que está no plenário ali do tribunal. Como conjugar esses dois valores e como fazer com que não se perca a transparência necessária que os atos do judiciário devem ter? A comissão começou a trabalhar há pouco tempo, mas em pouco tempo já surgiram alguns consensos e é um consenso que a transmissão de todos os atos, todos os julgamentos do Tribunal de Justiça faz mal ao tribunal. Como faz mal a qualquer cidadão, né? Se eu tivesse uma câmera me filmando no meu escritório todo dia, ou seja, todo o meu trabalho fosse transmitido ao vivo pela TV, é claro que isso ia condicionar meu trabalho de alguma maneira a ser diferente. Mas tem estudos que o tempo de votos mais que quadruplicou depois que a TV Justiça começou a transmitir todos os julgamentos, não é? Existem problemas de dignidade da pessoa humana. Eu estou sendo julgado criminalmente, eu não quero que o Brasil inteiro assista meu julgamento. E existe questão de transparência, existem algumas questões que eu acho interessante que a população conheça o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Então, a ideia que começa a se desenhar é limitar, depende do Supremo Tribunal Federal, isso é levar ao Supremo a proposta de limitar a transmissão por TV. Não limitar a publicidade. A publicidade é julgamento de porta aberta. Jornalistas podem entrar, assistir, gravar, degravar, reportar o que está acontecendo. É isso que garante a transparência e a publicidade. Qualquer cidadão pode entrar e assistir. Então, os julgamentos continuam sendo de porta aberta, a não ser em caso de segredo de justiça. Mas limitar algumas causas que sejam assim de controle abstrato. Por exemplo, a gente teve, algum tempo atrás, o julgamento do uso de células-tronco. Esse é um julgamento que pode ser transmitido, bem transmitido. Uma discussão interessante, uma discussão de controle abstrato, de constitucionalidade de uma lei. Não tem uma pessoa ali sendo julgada. Não tem interesses conflitantes entre partes, não é porque isso pode prejudicar uma parte, pode... Então, alguns julgamentos desses, em que existe uma grande questão constitucional, abstrata, esse de redes sociais, poderia ter... Aí estão fazendo o contrário. O julgamento da regulamentação de redes sociais foi um julgamento virtual e a gente fica vendo aqui testemunha sendo ouvido em juízo na TV. Isso condiciona até o testemunho. Testemunha é uma pessoa. Imagina você vai testemunhar contra alguém, você sabe que vai ser transmitido na TV. Qual a confiança daquele testemunho? É menor. Não sei. Por pressão. Por pressão. Aquela pessoa sabe que ela está testemunhando em rede nacional. Ela está ali desempenhando um papel. Então isso não pode ser transmitido. Então a gente tem que... A ideia é manter a transparência, publicidade e transmitir aqueles julgamentos. Dei um exemplo aqui. Professor Clever. Nelson, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Presidente, uma honra. Uma questão que é muito recorrente no Supremo Tribunal Federal é a questão da legitimidade ativa para as ações diretas, né? Me parece que é um consenso, eu não sei se legislativo ou também no próprio Supremo, de restringir o número de autores dessas ações. E aí são dois colegitimados que entram nessa lista aí, que são os partidos políticos com representação no Congresso Nacional e as associações e as confederações de caráter nacional. Como que a OAB enxerga essa ideia de uma possível proposta de emenda constitucional de alterar os autores das ações diretas, restringindo partidos políticos e as ações e confederações de caráter nacional? Olha, isso não foi discutido na comissão, mas assim, nisso eu concordo com o ministro Barroso. A Constituição brasileira alargou muito o número de legitimados. E aí, quando a gente fala o Supremo julga tudo porque também se permite que tudo seja levado ao Supremo. Então aí o Supremo está fazendo o papel dele. Se as ações chegam, ele é obrigado a julgar. Então eu acho que, pessoalmente, esse assunto não chegou, a comissão começou a trabalhar há pouco tempo, eu acho bastante interessante a gente estudar uma limitação aos legitimados a propor essas ações. A gente vê, especialmente na esfera política, o Supremo Tribunal Federal virou quase uma instância revisora do Congresso. Está aí o IOF. Exato. Sou criminalista, não tenho nenhuma opinião
sobre matéria tributária, mas o fato é que o Congresso Nacional votou uma lei legitimamente, Câmara, Senado, e quem perdeu recorreu ao Supremo, como o outro lado que, se tivesse perdido, teria recorrido ao Supremo também. Vamos ficar bem claro, né? Se faz isso. Agora quem perde uma votação no Congresso recorre ao Supremo. Me permita, só uma questão. É porque os partidos políticos, muitas vezes, eles são derrotados no plenário e buscam uma segunda instância de uma derrota que eles receberam no plenário para ir ao Supremo Tribunal Federal questionar aquela norma que não foi aprovada conforme a vontade do partido, né? É o que eu enxergo também aí, né? Não sei como pensa o Congresso perdeu a capacidade de estabelecer consensos, isso é um problema do Congresso, mas, assim, não é o Supremo, não é? A gente, salvo engano, não é? Você tem lá um processo legislativo. 500 deputados eleitos, 80 senadores eleitos votam. Hoje em dia, essa lei votada por centenas de parlamentares eleitos pelo povo no Brasil inteiro, ela pode ser suspensa pela liminar de uma pessoa. Um ministro dá uma liminar e suspende a lei. Isso pode acontecer, isso tem acontecido várias vezes. Que não foi eleito para isso. Então, uma pessoa, um cidadão qualquer, não é, investido da magistratura, pode suspender a eficácia de uma lei votada por todos os representantes eleitos pelo Brasil inteiro. Esse exemplo do IOF é perfeito porque os decretos do Poder Executivo foram judicializados pelo PL, Partido Liberal, que é partido de oposição. Já o decreto legislativo do Congresso Nacional foi judicializado pelo PSOL, que é partido da base governista. Ou seja, isso mostra que qualquer partido está se valendo o tempo todo da oportunidade de ser um legitimado para politizar, para judicializar as questões da política, né? Então,